Shalom, gente. Shalom, shalom. Agora que eu lembrei que eu não peguei nem fone de ouvido, mas só pra gravar tá bom. Internet ruim. Na rua ela pega melhor. E eu fiquei já alguns dias sem fazer live, mas com a graça de Deus não vou conseguir, porque só com a ajuda do Senhor, né? As pessoas pensam que é muito fácil fazer live com a Bíblia. Não é fácil, mas nós temos Deus do nosso lado. E dando continuidade com Romanos, que é o Evangelho de Paulo, louvado seja Deus. A gente aprendeu muita coisa com Paulo. A internet de vez em quando diz que tá lenta, mas tá indo. Vamos lá. Então hoje vamos para Romanos 4, primeira parte. Ok? Recomendo você ter uma Bíblia em casa, leia Romanos. Se não tiver, pega online, mas tenha sempre contato com a palavra de Deus, ok? Que diremos, pois, de Abraão, nosso progenitor segundo a carne? Paulo continua aquele discurso com a igreja de Roma, logo no início. Não era nada do que você conhece hoje de igreja de Roma. Era a igreja do início, era a igreja que era um exemplo para as outras igrejas. Era uma igreja que tinha muito judeu cristão nela, ok? Primeira igreja, primeiro século. E Paulo deve ter ficado sabendo de algum problema que estava tendo na igreja, aquelas disputas que até hoje tem aí pela internet, e que as pessoas pregam, quer ensinar que o cristão tem que guardar a lei de Moisés, que tem que fazer isso, fazer aquilo. E Paulo, você vai ver aí, Paulo está discutindo desde o primeiro capítulo. Paulo está denunciando os pecados sexuais que tinha naquela igreja ali. Ele estava escrevendo para a igreja, por que ele ia falar dos pecados sexuais? E Paulo está ali falando, veja Romanos do capítulo 1, depois ele começa a falar sobre circuncisão, que a circuncisão é no coração, e que não adianta nada a pessoa ser circuncisa na carne, mas não ter um coração circuncidado. E Paulo vai, né? Ele já falou bastante, tudo sobre isso, tudo sobre lei, graça, lei, graça, lei, graça, a fé em Jesus, qual o comportamento dos gentios. Paulo falou muito sobre isso, como que os gentios, o que é exigido para os gentios. E naquela igreja ali estava tendo muita discussão sobre esse assunto. E Paulo escreve para lá e explica como os gentios deveriam se comportar, o que é a salvação pela graça, o que é a justificação, pela fé em Jesus. E aqui Paulo começa o Romanos 4 falando assim: que diremos, pois, de Abraão, nosso progenitor segundo a carne? De outras traduções vou falar nosso pai. Aqui diz: ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante Deus. Ele está falando, em outras palavras mais claras você entender, ele está dizendo: Abraão não foi justificado pelas obras, né?
como Abraão não foi justificado pelas obras, e aí vai ter um monte de argumentos, ok? Abraão sabia que o Messias viria. O Senhor Jesus fala nos evangelhos que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Então Abraão sabia que a salvação dele estava no Messias, ok? Aquele que já veio, não tem outro. Vai aparecer uns falsos por aí, mas o que já veio ele vai voltar. Jerusalém só será liberta dos inimigos quando o Senhor Jesus voltar. É o Senhor Jesus mesmo, não é o falso Messias não. O falso Messias vai enganar mais uma vez o povo. Ok? Deus seja louvado. Então vamos lá. Então não é para ninguém se gloriar de nada. As pessoas elas começam a fazer seguir muito, elas começam a praticar coisas que Deus pediu mesmo. Deus pediu. Só que o povo não obedeceu a Deus. O povo sempre quebrava as leis de Deus. Quebrava. E é uma longa história para tentar explicar tudo isso. Enfim, veio Jesus de Nazaré. O meio de a salvação é por ele. Okay? Então, a pessoa, às vezes, ela não obedece a palavra de Deus direito. E ela quer ter muitos direitos diante de Deus. Quer se justificar muito no que ela faz. Mas ela também está fazendo só para dizer que fez. E aí fica complicado. Então, Paulo diz que Abraão não tinha do que se gloriar. E se ele fosse se gloriar, não ia ser diante de Deus. Porque Deus sabe todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas, todo mundo falhou. Ok? Só temos um perfeito que é Cristo. E aqui o versículo 3 diz: que diz com efeito as Escrituras? Então Paulo ele fica fazendo aquele monte de pergunta, ele está escrevendo uma carta, gente. Ele não está dentro do tribunal, mas ele se comporta como se ele estivesse dentro do tribunal. E ele fica fazendo essa pergunta, e ele mesmo responde. Porque ele não ia poder estar pessoalmente lá, então aqui na carta ele já faz as perguntas e ele mesmo responde. Que diz com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi levado em conta de justiça. Ok? Ora, a quem faz o trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem ao invés não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é sua fé que é levada em conta de justiça. Até hoje, até para os crentes, até para os evangélicos, não é fácil entender o livro de Romanos, ok? Mas aqui que Paulo está querendo explicar é que a salvação é só através da fé em Jesus de Nazaré. Como está lá em Efésios: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, ok? E nós vamos ficar com a palavra de Deus. Eu não vou ficar com o achismo das pessoas. Se você não tiver essa convicção que a tua salvação é pelo que Cristo fez por você, o inimigo vai te enrolar, vai te enganar. Mas em nome de Jesus, o inimigo está caindo por terra, porque em nome de Jesus nós somos salvos. Aquilo que Cristo fez, cada gota do sangue de Cristo que caiu ali no chão, você sabe o poder que tem aquelas gotas de sangue caindo ali, aquele sofrimento que ele passou por nós, inocente, deu a vida por nós, em obediência ao Pai eterno. Não foi assim porque ele, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Não foi assim não. Ele fez em obediência ao Pai eterno, ok? O Pai eterno que determinou
que ele viesse na terra e passasse por tudo aquilo que ele passou. Foi gerado numa mulher virgem, é filho de Deus, foi gerado numa mulher virgem, pelo poder do Santo Espírito, não foi pela carne, foi pelo poder do Santo Espírito, aleluia, nasceu, sofreu, passou por todas aquelas coisas aqui na terra e deu a vida por nós, ok? E aí com a discussão, quem matou Jesus, quem não matou, gente, vai ler a Bíblia, para que discussão? Eu não fico nem do lado de judeu, nem do lado de cristão nessa discussão. Nenhuma delas. Eu vou ficar do lado de ninguém. Vou para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que ele deu a vida por nós. Então, eu vejo vídeo de 2 horas lá tentando explicar na internet. E as pessoas ficam lá ouvindo sempre a mesma coisa, a mesma história, que nunca sai daquilo. O Senhor Jesus deu a vida por nós. Quer saber a verdade? Quem matou Jesus? Sabe quem quer saber de verdade? Não foi nem judeu e nem romano. Ele deu a vida por nós. Os nossos pecados que levou ele para a cruz. Ele deu a vida por nós. Ok? Vamos lá. Já li esse versículo aqui, né? Que diz com efeito... Gente, deixa eu ver quantos... Há 25 capítulos. Normalmente eu faço 2 lives. Então vamos lá. Que diz com efeito a Escritura: Abraão creu em Deus e isto lhe foi levado em conta de justiça. Então a justiça é a fé. É a obediência. Ok? Quando Deus pediu para Abraão levar o Isaac, Abraão levou. Não precisou Isaac morrer, mas Abraão obedeceu. Se fosse pelas obras, Isaac tinha que morrer. Mas como Abraão obedeceu, Isaac não precisou morrer. E Abraão foi justificado pela fé, pela obediência. Ok? Vamos lá. Versículo 4. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. Okay? Então, se eu ou você ou quem for vai ser salvo pelas obras que fazem, então não é de graça. Você está pagando. E quando a pessoa paga, ela se acha. A pessoa, quando ela paga, ela exige. Ela fica arrogante, ela fica prepotente. Por isso que a salvação não é paga. Mesmo porque as nossas boas obras são como trapo de imundícia. A gente não ia ter como pagar. Ok? Vamos lá? Versículo 5 agora. A quem ao invés não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é a sua fé que é levada em conta de justiça. Ok? Por isso que o gentil é salvo. Mas a salvação não é como a Bíblia diz, primeiro para o judeu e depois para o grego. O grego representa o gentil. Ok? Mas todos precisam ter fé. Ter fé, gente. Fé. É fé. Que a morte de Jesus de Nazaré, do Senhor Jesus, é suficiente para nos salvar. Ok? E nos dar vida eterna. O versículo 6. Como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem a quem Deus acredita a justiça, independente das obras. Até Davi falou isso. Até Davi falou isso. A bem-aventurança do homem a quem Deus acredita, dá crédito, dá o crédito de justiça para ele, independente das obras. Davi, se fosse pelas obras, ele não ia ser salvo. Porque se você quebrar, se você fez 99 obras e falta uma obra para completar 100, vamos supor, Deus falou assim: eu quero 100 obras suas,
100 boas obras suas. Você fez 99 e quebrou uma. As 99 todas foi quebrada. E Davi quebrou. Então Davi sabia que a salvação não era pelas obras. Ok? E Davi falou, bem-aventurado aquele cujas ofensas são perdoadas, cujo pecado foram cobertos. Com sangue de animais era coberto, mas com sangue de Cristo é apagado. Glória a Deus. Vem Jesus conosco. Dá-nos essa vitória. Dá-nos a viver essa vitória. Que o Senhor já nos deu a vitória. Agora ajuda-nos a viver essa vitória. Ok? Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não leva em conta o pecado. Não leva em conta o pecado. Ora, esta bem-aventurança é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Peraí. Mas essa bem-aventurança é só para os é só para os judeus? Porque são circuncisos, ok? Pode colocar aqui também. Ou também para os circuncisos, ou também para os gentios. Os circuncisos eram os gentios. Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. Então foi exigida a fé de Abraão, foi exigida a fé de Davi. Na velha aliança já tinha salvação pela fé. Em Cristo, é claro que ela está com abundância, ela passou ao gentio, 2000 anos de salvação pela fé, pela graça, e já está acabando o tempo, já está acabando. 2000 anos, pessoas sendo curadas, libertas, salvas pelo sangue de Jesus. Ok? Mas na velha aliança também, Abraão, Davi, os homens mais importantes da história do povo de Israel, povo judeu, eles acreditavam na salvação pela fé. Ok? Olha aqui o 9. Ora, esta bem-aventurança é somente para os... É uma pergunta que ele fez, né? Se era só para os circuncisos, ou também para os incircuncisos, ou é só para os judeus, ou também para os gentios. Na verdade, isso quer dizer, ok? Dizemos com efeito que para Abraão a fé foi levada em conta de justiça. Então, para Davi teve fé, para Abraão teve fé. Ok? Se Moisés dependesse das obras perfeitas para ser salvo, ele não ia ser salvo. Moisés também sabia que tinha Jesus de Nazaré, que um dia viria, que viria o Messias. Ok? Aqui o versículo 10 fala assim: mas como lhe foi levado em conta, estando circuncidado ou quando ainda incircunciso? Aqui está falando de Abraão, ok, gente? Que Abraão foi o primeiro que recebeu o encargo da circuncisão dos homens ali, porque era um pacto que estava fazendo com Deus. Mas não é porque eles que Abraão recebeu aquele pacto que Abraão passou a ser uma pessoa perfeita, que Abraão só fazia a coisa certinha. Não, ele obedeceu no pacto. E aquele pacto ali ficou a marca daquele pacto. Mas agora nós temos o pacto em Cristo Jesus, a aliança em Cristo Jesus, com o sangue do Cordeiro, o Filho de Deus. Ok? Então, antes de Abraão ser circuncidado, antes dele mandar circuncidar Isaac, Ismael, antes dele fazer isso, ele já tinha tido fé. É isso que o versículo está dizendo. Aqui, ó. Falou que quando Abraão não estava nem circunciso ainda, ó, perguntou se Abraão foi... O que foi levado em Abraão em conta? O que foi levado em conta? Estando circuncidado ou sem circuncisão? Aí diz
que não foi por causa da circuncisão. Ela falou, não foi quando estava circuncidada. Aqui, ó. Não foi como estava circuncidado, finalzinho do capítulo 10. Mas quando ainda era incircunciso, quando ele estava ainda sem a circuncisão. Abraão já foi justificado. Ok? Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé que ele tinha quando circunciso. Assim ele se tornou o pai de todos aqueles que creem. Sem serem circuncidados, assim ele se tornou o pai de todo aquele que crê sem serem circuncidados, para que a eles também seja atribuída a justiça. Ok? Circuncisão não salva ninguém. E esses novos grupos que estão surgindo, esse chamado messiânico, chamado nazareno, se eles quiserem obrigar o gentio a se converter, ficar falando na cabeça do gentio que só vai ser salvo se converter, se guardar toda a lei de Moisés, se você ir atrás deles, você vai ficar doido da cabeça. Escuta o que eu estou dizendo, vocês vão ficar doido da cabeça, vocês vão ficar com um problema psicológico, vocês vão ficar depressivos, sabe por quê? Porque vocês não vão conseguir cumprir, ok? Nós temos que andar em justiça, nós temos que respeitar o próximo, nós temos que amar, nós temos que... Tudo isso faz parte. Mas é pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. A gente vai dando lugar, a gente vai dar o lugar para Ele e Ele vai fazer a obra em nós. Ok? Tava ali, o pessoal gritando aqui na rua, eu tô na praça. Então, ó. Então, voltando aqui em Abraão, versículo 12 fala: E pai dos circuncisos, que não só receberá a circuncisão, mas que também segue a trilha da fé que teve nosso pai Abraão quando ainda era incircunciso. Então, Abraão ele foi justificado pela fé quando ele ainda não tinha feito a circuncisão. É isso que Paulo está falando. E a salvação em Jesus de Nazaré não depende de circuncisão. Ok? Não depende. Se você acha que vai... Não, pior que tem mulher que ainda fica brigando por causa disso. Como se mulher tivesse circuncisão. E se a salvação fosse só por circuncisão, então as mulheres não seriam salvas, porque mulher não circuncidava. E aí? Como é que fica? Então, se alguém estiver obrigando a vocês, seja meio messiânico, nazareno, estiver obrigando vocês a circuncidar, é como eu falei, vocês vão ficar loucos da cabeça. Porque vocês vão, se vocês acharem que vai ser salvo por causa disso, vocês vão cair da graça. Vai perder a salvação da graça. Ok? Continuando. De fato, não foi através da lei que se fez a promessa a Abraão ou a sua descendência de ser o herdeiro do mundo, mas através da justiça, da fé. A justiça da fé. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Naquele mesmo dia aquela família creu e foram batizados. Porque a fé de antigamente não era igual hoje. A pessoa passa 30 anos na igreja, 40, e não se converteu ainda. Naquela época, no mesmo dia a pessoa se convertia e já batizava. Porque a conversão era sincera. Era sincera. Não brinca com o evangelho, não. Não pensa que tendo ofício na igreja, pode pregar a Bíblia. Muitos aí ainda estão pregando a Bíblia errada. Pode fazer isso, pode fazer aquilo.
Se não tiver convertido de verdade, se não tiver o Espírito Santo, vai fazer coisas horríveis, igual está surgindo muitos escândalos de pastores e de crentes. Por quê? Porque deixou a carne tomar conta. Não está sendo guiado pelo Espírito Santo. No princípio creu, recebeu o Espírito Santo. Mas depois, com as riquezas que foi entrando, com o luxo que foi entrando, com as facilidades que foi entrando, com a vida boa, que todo mundo hoje quer vida boa, foi entrando. Deixou as coisas santas de lado. E hoje temos tantos escândalos. Até de brasileiro crente fora do Brasil. Não adianta, gente. Não adianta fugir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não salva nem ele. Não adianta fugir para a Europa, não adianta fugir para lugar nenhum. Não vai resolver o problema. Tem que estar com Jesus de Nazaré. Ok? E a coisa é terrível. A coisa é terrível. Tem que haver conversão de verdade, como era no início. Hoje em dia a pessoa diz que é cristã, daqui a pouco ela não é mais, daqui a pouco ela quer... Aí ela vai seguir outra religião, daqui a pouco ela vai seguir outra. Nossa, tá complicado. O Senhor Jesus é a nossa base de fé. E com o poder do Santo Espírito, a nossa fé vai permanecer, em nome de Jesus, até a volta dele. Ok, gente? Fica todos na Shalom. Vou deixar vocês aqui, terminando a live até qualquer hora. Shalom, shalom.